E aqui é a Natália da Paz, eu sou a criadora do Astro Júpiter e esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Eu tô aqui pra contar pra vocês por que eu criei esse canal e um pouco sobre a minha trajetória. Eu criei o Astro Júpiter com o intuito de compartilhar e de servir como uma ferramenta de autoconhecimento. Eu percebi que durante alguns anos da minha vida eu aprendi um pouco sobre algumas coisas, sobre várias coisas, e principalmente sobre astrologia. E eu comecei a sentir a necessidade de falar sobre isso, de mostrar para as pessoas que a astrologia é mais do que aquilo que a gente conhece como um horóscopo que você vê na revista ou sobre estereótipos de signos, mas que ela pode ser uma ferramenta muito importante, muito rica para o nosso autoconhecimento. Então, o meu intuito aqui é esse. Dentro da minha trajetória, eu estudei já astrologia, filosofia, psicologia, terapias integrativas e complementares. E ainda assim, a astrologia acaba sendo a minha principal fonte de autoconhecimento. A minha história com a astrologia, ela começou em 2015, quando eu fazia parte de uma escola de filosofia conhecida do Brasil. E uma professora que era astróloga fez a leitura do meu mapa junto com a de uma amiga. E foi como uma sinastria, vamos dizer assim. Mas o principal foi que ela não só leu o mapa, mas ela também fez uma aula de astrologia. E aquilo ali mudou tudo pra mim, porque eu já era uma simpatizante de astrologia, mas não tinha conhecimento nenhum sobre a profundidade que a astrologia tinha. Eu era ainda do horóscopo. E então ela fez uma leitura mostrando o que representava cada casa, os planetas, o que eram os signos, a interação entre os planetas. E aquilo ali me abriu um mundo que eu não tinha ideia de que existia, não sabia do quanto de coisa a gente conseguiria aprender com o nosso mapa. E a partir dali, então, eu comecei a estudar astrologia. Num determinado momento, eu acabei ingressando no curso de psicologia. Para quem me acompanha, né, no Instagram, eu já falei sobre isso, de que hoje eu identifico que o curso de psicologia ele me agregou muito. Eu sou extremamente grata por isso. Eu não me vejo sem ter tido essa formação, mas na época era uma forma aceitável que eu tinha de fazer o que eu gostaria de fazer como astróloga. Então eu não poderia, naquela época eu não me via assim, me reconhecendo como astróloga, dizendo pro mundo, pra minha família, pros amigos, eu sou astróloga. E então eu acabei optando por aquilo que era mais aceitável, que era a psicologia. Desde de menina, eu tinha algumas questões com a psicologia. Eu queria entender como funcionava a mente das pessoas. Então, no começo eu queria ser professora, depois acabei trocando para isso. E eu fiz uma faculdade antes. Eu comecei a faculdade de biomedicina quando eu era realmente jovem, né? Mas eu parei e quando eu tive a oportunidade de voltar para a faculdade, eu cogitei voltar para a biomedicina, mas acabei indo de novo nesse sonho e que mascarava um pouco da questão da astrologia. Então, concluí o curso. Durante o tempo do curso, eu acabei me afastando um pouco dos estudos astrológicos, porque o conteúdo de psicologia ele é muito denso. Não tem como você estudar muitas outras coisas que não sejam psicologia. A gente tem muito material para ler, muita coisa para estudar. Então eu fiquei esses 5 anos um pouco afastada, né? Tinha minhas indas e vindas. Quando eu terminei o curso, alguns meses depois, eu mudei de país. E aqui eu senti de novo essa necessidade de voltar para astrologia. Eu fiz uma pós-graduação em terapia de aceitação e compromisso. E, por incrível que pareça, tem tudo a ver com o que eu já tinha aprendido durante o curso de filosofia e com a própria astrologia, porque eles prezam muito pela questão da aceitação, de viver o momento presente. Tem muitos conceitos que casam muito com o budismo. Então, estudando sobre a terapia de aceitação e compromisso, eu acabei tendo esse espaço para voltar para a astrologia. Como uma grande curiosa de tudo, eu já tive épocas em que estudei sobre formação de aromaterapia, de reiki, de cristaloterapia, florais. Então, eu
Eu achava que essas terapias, e eu continuo achando, né? Elas fazem parte, inclusive, do PICS, do SUS, que são as terapias integrativas e complementares. E eu acho que elas são exatamente, hoje eu vejo como exatamente isso, terapias complementares. Elas tratam, né, o corpo mental, o corpo físico, o energético e tudo mais. Não descredito, eu acho que foi muito importante para minha formação, mas hoje eu vejo de fato elas como complementares. De forma nenhuma elas excluem o caminho de autoconhecimento. Porque se você trata o corpo físico, trata o corpo energético, mas o mesmo corpo mental, mas você não ensina aquele indivíduo, né, aquela pessoa a mudar o comportamento, e isso só o autoconhecimento vai fazer, porque você não vai mudar o comportamento da pessoa, né? Depende dela fazer esse caminho. Então, se você faz todas essas outras coisas, mas não trata a raiz do problema, tudo isso vai voltar. Então, essas terapias acabam tratando muito os sintomas, não a raiz do problema, porque a raiz do problema tá no que a gente não se conhece, né? Tá nas questões inconscientes. Então, eu acabei saindo um pouco desse mundo do tratar o corpo para me focar na questão da própria psicologia e da astrologia. Hoje eu tento usar as duas em conjunto. Eu venho estudando mais o Jung, isso é tipo o caminho óbvio, né? Quando você estuda astrologia, acaba que não tem como se você quer entender símbolos, se você quer entender o caminho da individuação, quer entender tudo isso, você tem que estudar os mitos e tem que estudar Jung por consequência. Hoje eu vejo mais ou menos isso, de que a gente não tem como fugir desse caminho de autoconhecimento. É por isso que eu venho fazer esse canal. Muitas vezes a gente tenta fugir, tenta ir para essas questões complementares, às vezes resolve, às vezes não resolve, às vezes muda de cara, né? O sintoma acaba mudando de forma, mas continua ali. E então, essa é um pouco da minha trajetória. Agora eu estou dedicada de fato a estudar sobre psicologia analítica, sobre astrologia. O meu objetivo com vocês é de tentar transmitir um pouco disso. Nem que seja um pouquinho, se conseguir ajudar nesse processo de autoconhecimento, já é um grande passo. Então o canal vai falar muito sobre astrologia, psicologia, filosofia e IAS. Mas eu vou tentar trazer de uma forma prática. Claro que sempre vão ter as reflexões, não tem como fugir disso, mas tentando também trazer ferramentas práticas que sejam úteis no dia a dia. Então, se isso casa com o seu momento de vida, se é algo que você busca por autoconhecimento, eu espero que esse conteúdo te ajude. Então, se isso te interessa, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os novos vídeos e as notificações. E compartilha com seus amigos. Por enquanto é só o começo, mas espero que seja o começo de uma grande jornada juntos. Comenta aqui se você já me conhece de algum lugar e o que você espera. Quais são os temas que você gostaria de ver aqui no Astro Júpiter.